Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e o mundo está virando de cabeça para baixo. Vocês já estão sabendo da nova descoberta sobre as pirâmides. Os caras pegaram um satélite maluco lá, nova tecnologia, escanearam e viram que abaixo das pirâmides tem uns cilindros de 600 metros e tem uma câmara de mais ou menos 2 quilômetros. É mais ou menos isso. Nós vamos ver o vídeo hoje onde o Daniel Lopes, que é um jornalista, pastor extremamente renomado e traz uns conteúdos maravilhosos. Nós já fizemos análise de vídeo dele aqui no canal. Ele vai explicar sobre isso com documentos, com todos os documentos, todas as provas ali, tudo bem tranquilo. Então ele vai nos dar uma base muito grande de realmente, né, o que é real, o que não é real e o que isso pode impactar agora a humanidade, porque muda todo o curso da história da humanidade. Porque já era impossível de imaginar como eram feitas as pirâmides. O ser humano nunca conseguiu entender como eram feitas as pirâmides, porque não tinha tecnologia na época, como conseguiu ser feita daquele jeito, cara. E agora, isso muda tudo, porque vai muito mais além. Vamos dar uma olhada no vídeo e vamos entender como que funciona tudo isso aí, tá, pessoal? Vamos lá, então. Achei o link, tá? Eu vou colocar agora, neste momento, o link do artigo acadêmico que foi publicado no dia 30 de agosto de 2022 pelos cientistas Filippo Biondi e Corrado Malagna. Detalhe, pessoal, detalhe. Tudo isso, pessoal, tá saindo em todas as mídias, tá? Não é algo assim que é só ele que tá trazendo. Não, tá todo mundo. Isso que foi uma descoberta, uma mudança gigantesca no curso da humanidade, tá? O Filippo Biondi, ele é do Departamento de Eletrônica e Engenharia Elétrica da Universidade de Strathclyde, em Glasgow. E o Corrado Malagna, ele é professor do Departamento de Química e Química Industrial da Universidade de Pisa, na Itália, tá? Primeiro pesquisador trabalha no Reino Unido, segundo pesquisador trabalha na Itália. Vou colocar para você o link do artigo acadêmico original que eles já haviam publicado em 2022 sobre esse assunto. Tá aí o link para vocês, tá? Agora você que manja de meio acadêmico, você que manja de artigo acadêmico, você que manja de revisão por pares, peer review, como é o meu caso, né, pessoal? Não sei se você sabe, mas eu tenho 3 graduações, jornalismo, letras e teologia, e tenho um mestrado em linguística e um doutorado em linguística, ou seja, eu sou um pesquisador acadêmico treinado na academia para pesquisar. Ou seja, quando a gente pensa assim, ok, o artigo foi publicado numa revista acadêmica. Qual é o nome da revista acadêmica na qual o artigo foi publicado? O artigo foi publicado numa revista acadêmica chamada Remote Sensing. Aí você fala assim, Daniel, Remote Sensing é uma revista respeitada? É uma revista séria? Estou colocando para vocês o link do site da revista acadêmica, onde esse artigo foi publicado em 2022. A gente está num papo assim mais técnico, né, de pesquisa acadêmica, tá? A revista Remote Sensing é uma revista internacional, revisada por pares, peer review, e de acesso aberto, sobre ciência e aplicação da tecnologia de sensoriamento remoto, e é publicada quinzenalmente online pela MDPI. O que é MDPI? Já vou falar para vocês já, tá? Além da revista Remote Sensing, tem a revista Remote Sensing Japan, que é a versão japonesa, e a Japan Society of Photogrammetry and Remote Sensing. Elas são afiliadas à revista Remote Sensing e os seus membros recebem desconto na taxa de processamento do artigo, tá bom? Então, meus amigos, este é o nome da revista. Agora, a revista Remote Sensing, ela é administrada pelo MDPI. E você fala assim, peraí, Daniel, o que é MDPI? Deixa eu colocar para vocês aí o link do MDPI, tá? Então estou mostrando para vocês que a revista Remote Sensing, ela é uma revista acadêmica séria, internacional, tem filiais no Japão, publica artigos acadêmicos com revisão de pares, com peer review, e também ela é administrada pelo MDPI. O que é MDPI? O MDPI é pioneiro na publicação acadêmica de acesso aberto, ele apoia comunidades acadêmicas desde 1996. MDPI tem sede na Basileia, na Suíça, e tem missão de promover o intercâmbio científico aberto a todas as formas e todas as disciplinas. O MDPI administra 469 revistas acadêmicas de acesso aberto, incluindo 460 periódicos revisados por pares e 9 periódicos de conferência. São apoiados por mais de 295 mil especialistas acadêmicos que compartilham da missão, valor e do compromisso de fornecer serviço de alta qualidade para os autores, né? Então eles atendem acadêmicos do mundo todo para garantir que as pesquisas mais recentes estejam disponíveis gratuitamente, que todo o conteúdo seja distribuído sob uma licença Creative Commons, tá? O portfólio deles compreende 237 periódicos com fatores de impacto, 72% dos quais estão classificados nos 2 primeiros quartis de seus respectivos campos. Para visualizar os fatores de impacto atuais do MDPI, né, de acordo com o Journal Citation Reports, é só visitar a página deles ali, tá? O MDPI tem escritórios em Pequim, em Nanquim, Barcelona, Belgrado, Manchester, Tóquio, Toronto, Cracóvia, Singapura, Bangkok, Seul, e já publicou mais de 330 mil autores individuais, né? Nesses periódicos que recebem mais de 25 milhões de visualizações mensais na sua página da web, tá? Por que eu fiz essa parte aqui da nossa conversa? Essa parte da nossa conversa até aqui, dessa aula de hoje, foi para mostrar para vocês que
Esse tipo de pesquisa é feito dentro de uma revista séria, com pesquisadores sérios do Reino Unido e da Universidade de Pisa, na Itália. Então, isso aqui tem a sua fundamentação. Não é uma pesquisa sem pé nem cabeça, tá bom? Então, vamos um pouco analisar a história desse projeto de, utilizando radares, olhar o que está abaixo ali das pirâmides, tá? A equipe do professor Corrado Malagna e do Philippe Biondi está junto trabalhando com Armando May e Nicole Ticcolo. Então eles divulgaram informações sobre essa varredura de radar de abertura sintética, que é o SAR, tá? SAR é a tradução para radar de abertura sintética no Planalto de Gizé, com foco específico nas estruturas embaixo da pirâmide central, que é a pirâmide Khafre. Essa pesquisa representa uma aplicação significativa da tecnologia de satélite à investigação arqueológica. Por quê? Porque você consegue fazer uma investigação arqueológica sem furar o solo, tá? Você não tem essa necessidade de perfurar o terreno, tá? Você faz com satélite, não precisa nem de autorização do governo local egípcio, ok? Então, várias fontes confirmam que essa pesquisa aconteceu, eles fizeram anúncios oficiais sobre essa descoberta. No dia 15 de março agora, né, 5 dias atrás, eles divulgaram informações resumindo as principais descobertas sobre as estruturas subterrâneas detectadas abaixo da pirâmide de Khafre. Isso ocorreu após anúncios anteriores, incluindo um comunicado à imprensa ainda em fevereiro de 2025, onde Nicole Ticcolo, atuando como chefe de comunicação, apresentou descobertas sobre uma vasta cidade subterrânea. A gente vai analisar o que história é essa de uma cidade subterrânea embaixo da maior pirâmide lá do Egito, tá? Uma declaração oficial subsequente, divulgada no dia 14 de fevereiro desse ano de 2025, identificou explicitamente a pesquisa como Khafre Research Project SAR Technology, ou seja, projeto de pesquisa Khafre com tecnologia SAR, e detalhou a colaboração entre o professor Corrado Malagna, Philippe Biondi, Armando May e Nicole Ticcolo. Essa declaração especificou que a equipe usou dados de satélite da Capella Space para conduzir a sua análise, confirmando o componente de tecnologia de satélite mencionado no resumo. A pesquisa se baseia em trabalhos anteriores da equipe, particularmente do Philippe Biondi, esse artigo acadêmico que eu já coloquei o link para vocês, que tem explorado a aplicação do Synthetic Aperture Radar em estruturas piramidais. Em julho de 2024, o cientista Biondi compartilhou informações sobre o uso da tecnologia SAR para estudar a ressonância harmônica da pirâmide de Khafre, fornecendo insights sobre a abordagem metodológica que provavelmente informou as descobertas atuais. A base técnica para essa pesquisa apareceu nesse artigo que eu coloquei para vocês, de 2022, coautorado pelo Philippe Biondi. O artigo descreve como os dados SAR podem ser processados para revelar estruturas internas dentro das pirâmides, analisando micromovimentos gerados por ondas sísmicas de fundo, transformando sinais radar em informações fonônicas para detectar vibrações milimétricas. De acordo com o relatório do dia 18 de março, tá? Ou seja, 3 dias atrás, a análise da equipe revelou extensas estruturas subterrâneas debaixo da pirâmide. Tá? Então preste atenção. O que eles conseguiram enxergar com essa tecnologia abaixo das pirâmides? 5 estruturas idênticas perto da base da pirâmide, conectadas por caminhos geométricos contendo 5 níveis horizontais com telhados inclinados. Tá? Eu vou mostrar a imagem disso para vocês. 8 estruturas cilíndricas que lembram poços verticais cercados por caminhos espirais descendentes. Tá? Parece uma bobina de Tesla, já vou mostrar a imagem. 2 grandes estruturas cúbicas medindo aproximadamente 80 metros de um lado e uma profundidade de 684 metros, onde as 8 estruturas cilíndricas se fundem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu só terminar essa parte, ó. Toda a estrutura se estendendo aproximadamente 2 quilômetros abaixo da superfície, tá? Deixa eu mostrar para vocês o que eles descobriram, o que eles viram. É isso aqui, meus amigos. A pirâmide é só essa pontinha de cima. A pirâmide de Khafre, que é a maior pirâmide do Egito, já é considerada, foi durante 4.500 anos a maior estrutura humana, será que é humana? A maior estrutura humana da história da humanidade, ou seja, a pirâmide é só essa pontinha aqui. Eles descobriram que abaixo da pirâmide você tem estrutura... Não tem como ser humano isso aí, né, cara? Não tem como ser humano isso aí, né, galera? Fala a verdade. Caramba, cara. Se já era a ponta da pirâmide, já era difícil, cara. Imaginar? Imagina isso. Pra quê? Por quê? Qual a serventia? Pra que serve? Cilíndricas, que é essa primeira parte aqui, ó. Estruturas cilíndricas com uma espiral que vai rodando. Isso aqui, meus amigos, tem 680 metros de profundidade, tá? Agora, a outra parte, que é quadrada, vai mais 2 quilômetros, tá? Descobriram estrutura cilíndrica de 680 metros e mais 2 quilômetros de profundidade. Como é que pode, naquela época que não tinha guindaste, não tinha os tratores, como é que os caras fizeram isso? Meus amigos, se já era difícil explicar como eles construíram a pirâmide, aqui em cima, imagina explicar como é que eles construíram isso tudo abaixo. Ou seja, literalmente, a pirâmide, que já é colossal, a pirâmide é só a pontinha do iceberg, tá? Lembrando que eu coloquei para vocês aí as imagens, hoje, tá? pessoal, então, meus amigos, se for construir um prédio, for construir um abrigo subterrâneo dessa magnitude com a tecnologia de hoje, já é muito difícil. Já é muito difícil. Então, cara, isso aí é sinistro, é simplesmente sinistro. É mais ou menos isso aqui, ó, tá? Essas linhas escuras são a pirâmide de Khafre. Essas estruturas internas são as câmaras internas, essas casinhas aqui são câmaras internas, e abaixo você tem 8 estruturas dessas redondas com bobinas em volta dela, tá? Então, cada pirâmide tem 8 estruturas dessa abaixo, beleza? E além dessas estruturas abaixo, tem toda aquela estrutura mais linear que você viu aqui. Deixa eu pegar novamente aqui a estrutura linear para você mostrar, tá?
Aquela imagem que eu mostrei pra vocês é só essa partezinha menor de cima aqui, ó, das estruturas cilíndricas com bobinas, tá? Então, ó, a outra parte é isso aqui, meu amigo. Deixa eu pegar aqui, peraí. Tá? Isso aqui é a primeira parte, de 680 metros, e depois você tem 2 quilômetros para baixo. Ou seja, é um negócio completamente maluco. Não tem como, naquela época da humanidade, com a tecnologia que existia, os caras construíram uma parada dessa. Não tinha estrutura de engenharia, não tinha equipamento suficiente para poder fazer isso. Você sabe muito bem, ok? Então, meus amigos, deixa eu interpretar para vocês o que está rolando. Ou melhor, deixa eu ver qual é a melhor ordem aqui. Deixa eu interpretar para vocês e depois a gente vai pro press release. Porque o press release, meus amigos, é muito louco, tá? Então é o seguinte, muito difícil de acreditar. Então a gente teve um comunicado de imprensa na Itália, do Filippo Biondi e Corrado Malagna, que são professores da Universidade de Pisa, na Universidade lá no Reino Unido, escreveram um artigo que tem esses resultados dessa tomografia Doppler, é uma varredura de radar. Então, basicamente, o que eles fizeram? Usando ondas sonoras, eles escanearam profundamente dentro da pirâmide central e tudo que está embaixo ali. E eles são capazes de, a partir desse scanner, criar modelos em 3D. Então, abaixo da pirâmide, encontraram 8 enormes estruturas cilíndricas que vão perfeitamente alinhadas de 2 em 2 a 4 paredes ali que vão fundo na Terra. Então você tem uma recriação ali em 3D que eu mostrei pra vocês, 8 pilares cilíndricos que vão lá no fundo. Não é só isso, na base da pirâmide, como o marco zero da pirâmide no centro, eles encontraram 5 desses tipos de câmeras empilhadas que são idênticas. Parecem ser meio que idênticas em tamanho e forma à câmara do rei. Então, elas são feitas com enormes blocos de granito, um granito vermelho que é um excelente condutor de energia, que foi trazido de centenas de quilômetros de distância para o Planalto de Gizé. Ou seja, como é que os caras trouxeram esses blocos gigantescos do tamanho de um ônibus? Deslocaram centenas de quilômetros. É inexplicável, tá? Então, dentro da pirâmide, eles descobriram sanduíches de granito horizontais com estruturas de granito gigantescas, tá? Então, pessoal, 5 dessas câmeras, você tem ali embaixo dessas 5 câmeras, dentro da pirâmide, conectando embaixo 8 estruturas subterrâneas maciças cilíndricas que vão bem fundo ali, tá? Então, 4 dessas estruturas cilíndricas caem debaixo da terra ali, 2 grupos de 4, e elas vão para 2 câmaras quadradas, ocas ali, que tem 80 metros por 80 metros. Meus amigos, essa estrutura, essa parte quadrada embaixo tem 80 metros por 80 metros, tá? São conectados com 4 eixos cilíndricos ali perfeitamente alinhados, tá? Então, assim, é muita loucura, tá? 648 metros da estrutura cilíndrica, mais 2 quilômetros da estrutura que é quadrada, tá? Então, assim, hoje a gente sabe que isso ali não era apenas um túmulo para guardar os faraós que batiam as botas. Tem algo mais estranho ali. E no próprio press release, que aquela jornalista, né, que é a representante de comunicação deles, que é a Nicole Ticcolo, tá? A Nicole Ticcolo tem um canal no YouTube com 23 mil inscritos. A Nicole Ticcolo, no vídeo que ela faz, a coletiva de imprensa, o press release, meus irmãos, é um negócio assim de cair o queixo, a maneira como elas falam, tá? Uma coisa é a descrição do que eles acharam. Agora, Leone Rodrigues, eu gostei do comentário. Olha o comentário do Leone Rodrigues aí. Leone Rodrigues tá entendendo pra onde que essa conversa vai. Deixa eu colocar pra vocês agora o link do vídeo do press release, tá? Que foi liberado agora semana passada. Tá? O press release da Nicole Ticcolo, é o nome da jornalista que é a assessora de imprensa desse projeto, tá? Olha o que a Nicole Ticcolo diz em italiano, traduzido para português, traduzido para italiano, traduzido para inglês, depois traduzido para português. Olha o que ela disse, né? Comunicado de imprensa Gizé descoberta de uma cidade subterrânea. Ela começa dizendo que eles não acharam estruturas cilíndricas de 640 metros e estruturas quadradas de 2 km. Ela não começa falando isso. Olha o que ela começa dizendo nesse link que eu tô colocando para vocês. Quem tá no Instagram, vem pro YouTube para pegar esse link, tá? Ó, tá o link aí de novo, beleza? Tô colocando o link aí, depois eu não vou colocar mais não. Quem quiser o link... Detalhe, pessoal, tudo isso que ele tá falando, tá? Ele deixa as matérias, os links ali na live dele e na descrição dos vídeos dele, tá? Então, entra lá, segue Daniel Lopes, tá? No YouTube, é verificado o canal dele. Ele tem, cara, muitos seguidores, ele é especialista em geopolítica e também nesses temas aqui de descobertas, fim do mundo e tudo mais, tá? Então, bem bacana, se inscreve lá no canal do Daniel Lopes e lá também tem todas as matérias, todos os documentos, de tudo que ele tá falando aqui, tá? Pega logo agora, tá? Quem chegar depois vai ficar na pista aí. Então tá aí o link, tá? Nesse vídeo do link, na coletiva de imprensa que a Nicole Ticcolo fez, ela diz o seguinte: comunicado de imprensa. Descobrimos a cidade subterrânea, a lendária cidade de Amenti. Meus irmãos, aí arrepiou o cabelo da nuca na hora que ela falou isso. Porque eu pensei, descobrimos uma estrutura embaixo das pirâmides que nos farão rever toda a engenharia ou toda a forma como aquele complexo foi construído. A gente descobriu que a pirâmide é só uma pontinha do iceberg. Peraí, meus irmãos, tem muito mais do que isso, tá? Porque a representante, Nicole Ticcolo, tô te dando o nome e colocando o link. Nicole Ticcolo fala, nós encontramos a antiga cidade lendária de Amenti. Meus amigos, se você entender o que é a antiga cidade lendária de Amenti, vai arrepiar o cabelo da tua nuca também. Eu já vou te explicar o que é na mitologia egípcia a cidade de Amenti, beleza? E ela continua. Boa noite e sejam bem-vindos à Expedition, o canal oficial do Projeto Cafra.
Este é o anúncio número 2 e como chefe de comunicação do projeto de pesquisa, lerei para vocês o comunicado de imprensa oficial do projeto CAFRE, que acaba de ser distribuído para a mídia italiana e para a mídia internacional. Aqui está, senhoras e senhores, e é com grande entusiasmo que anunciamos oficialmente hoje a nossa equipe de pesquisa conseguiu identificar uma vasta cidade, ela está chamando isso de cidade, uma vasta cidade subterrânea no Planalto de Gizé que corresponde à lendária Amenti. Essa cidade é mencionada em textos antigos como um lugar ligado ao universal, ao conhecimento da humanidade, à sua transformação espiritual final. Peraí, meus amigos, uma mulher que representa uma pesquisa acadêmica num artigo acadêmico de uma revista acadêmica com revisão de pares falando que a cidade que eles encontraram embaixo das pirâmides revela um conhecimento espiritual e uma conquista extraordinária, porque essa cidade é relacionada a textos antigos, ao conhecimento da humanidade e à transformação espiritual final da humanidade. Pô, peraí, pessoal, tem algo estranho nessa coisa aqui. A mulher já começa a coletiva de imprensa falando sobre a mudança espiritual final da humanidade. Pô, vou te falar, eu achei isso aqui estranho pra caramba, tá? Mas vamos continuar. Ela diz o seguinte: essa conquista extraordinária foi possível através do processamento de dados SAR obtidos dos satélites espaciais Capella, uma abordagem tecnológica pioneira para a arqueologia. A singularidade dessa descoberta não reside apenas no seu imenso significado histórico e arqueológico, mas também no método inovador empregado graças à imagem de radar de resolução de azimuth obtida por meio de aquisições especializadas de holofotes. Com longa integração Doppler, conseguimos extrair informações acústicas precisas. Em particular, os dados de satélite foram processados usando uma técnica inovadora, a tomografia Doppler, desenvolvida pelo professor Filippo Biondi, um especialista de renome internacional em interferometria de radar e abertura sintética multicromo. E aí ela passa a análise tomográfica. Essa metodologia patenteada permite a criação de reconstruções tridimensionais de estruturas subterrâneas, permitindo a identificação de corredores, câmaras e túneis que se estendem por vários quilômetros abaixo da superfície. Essas novas descobertas arqueológicas podem redefinir a nossa compreensão da topografia sagrada do Egito. Eu achei essa frase incrível também. Fornecendo coordenadas espaciais para estruturas subterrâneas antes desconhecidas. Uma descoberta dessa magnitude só foi possível graças às contribuições de uma equipe multidisciplinar de especialistas de renome internacional. A doutora Nicole Ticcolo, especialista em caligrafia forense com mais de 25 anos de experiência em investigações civis e criminais, ela trabalhou com vários promotores italianos, foi a autora de análises forenses significativas. Sua experiência em decifrar manuscritos antigos foi crucial na interpretação de certos símbolos identificados. Professor Philip Bond, especialista em tecnologia de radar e imagem de satélite com experiência na Universidade Strathclyde, no Reino Unido, na Agência Espacial Italiana e no Conselho Nacional de Pesquisa, atualmente é um dos principais especialistas no mundo no desenvolvimento de algoritmos de processamento SAR, com aplicações em arqueologia espacial, tá? Arqueologia espacial, olha que legal essa frase. Dr. Armando Mai, historiador e egiptólogo especializado no estudo de civilizações pré-dinásticas, conduziu pesquisa no campo de arqueologia do Egito, colaborou com várias instituições acadêmicas internacionais, tá? Agora, olha que estranho essa frase. Suas teorias sobre a correlação entre estruturas subterrâneas e o mito de Zep-Tepe no Egito orientaram as investigações da equipe. Ou seja, os caras basearam as investigações no mito egípcio de Zep-Tepe. Professor Corrado Malanha, chefe de projeto de pesquisa químico, ex-pesquisador da Universidade de Pisa, com uma longa carreira no estudo da consciência e fenômenos relacionados à percepção da realidade. Ou seja, olha a área de um dos pesquisadores, estudos da consciência e percepção da realidade. Meu irmão, esses caras não brincam de serviço não. Sua experiência permitiu o desenvolvimento de novos modelos interpretativos para analisar as estruturas descobertas, tá? Então, aí eles falam qual será o futuro do projeto. Nos próximos meses continuaremos trabalhando e trazendo pesquisas aí para mostrar para vocês as novidades e o espectro completo de toda a nossa pesquisa. Essa descoberta... Você vê o nível dos caras que estão estudando aí, galera. E muitas vezes a gente só usa a internet para Instagram, Facebook, ficar vendo vídeo no TikTok. Olha o nível dos caras. Marca um profundo passo inovador na nossa compreensão do Egito e a sua profunda relação infraestrutural com o mundo subterrâneo. Caraca, pode levar a revelações sem precedentes sobre a civilização que construiu todo o complexo arquitetônico, incluindo as pirâmides, que agora parecem ser apenas a ponta do iceberg de um projeto colossal oculto. Meus irmãos, que press release maluco ou maravilhoso, né? Talvez a gente precise de press releases, mais press releases como esse, né? Nunca vi um press release com esse nível de honestidade tecnológica e espiritual, né? Por exemplo, olha, se a gente resume o que ela tá falando. O que ela tá falando? Usamos radar para descobrir algumas câmeras escondidas nas pirâmides, então por baixo encontramos os salões de diamante, as tábuas de esmeralda de Tote, o Atlante. Meus irmãos, tem muita coisa estranha espiritual aqui. Muita coisa estranha, tá? Então vamos à primeira ideia. Tá preparado? A aula vai começar só agora. Se prepara, meus amigos. Aperta o teu cinto aí, que agora a parada vai ficar estranha. Prepara aí, já galera, vai dando like para garantir a palhinha, que eu tenho certeza que vai hoje você ficar vai querer estranho. ouvir a palhinha da arca, tá? Vamos lá então. Que parada é essa de salões de diamante? Que história é essa dela falar que eles acharam a cidade mítica de Amante? O que é isso? E eu não vejo motivo nenhum para ela falar rindo e alegre que eles acharam os salões de diamante a cidade antiga de Amante. O que significa Amante ou Amenti para os egípcios? Na mitologia egípcia, aperta teu cinto agora, Amenti era o submundo, conhecido como Terra Fantasma ou Terra dos Deuses. Era um lugar de escuridão e sono profundo, onde os residentes não conheciam seus pais ou amavam seus filhos ou esposas. Era dividido em 4 regiões, ou seja, exatamente como eles acharam embaixo da pirâmide. Havia 15 portões para chegar ao reino de Osíris. Era um local de grande julgamento, tá?
A palavra Amenti significa em egípcio o escondido. O reino de Amenti também era conhecido como Kerneter, ou seja, terra fantasma, e também conhecido como Neterser, que é lugar funeral, ou Otamesker, na mitologia egípcia, o submundo. Na mitologia egípcia, o Amentis designa o oeste ou o ocidente, como era para eles a direção que se localizava a morada dos mortos, tá? No período ptolomaico, Amenti era considerada a morada dos justos. Entretanto, esse era o termo usado para falar sobre o inferno na antiga tradução egípcia da Bíblia. Amenti é equivalente ao Hades dos gregos, ou seja, a mansão dos mortos. É um lugar subterrâneo para onde as almas iriam, tá? Então, eu acho que não é motivo de tanta festa assim, né, meus amigos? Eu não acho que é motivo de tanta alegria. Ou seja, ela tá dando uma notícia rindo, dizendo que eles acharam nada mais, nada menos do que a terra dos mortos da escuridão do caos, do silêncio, das trevas, do juízo. Meu Deus, o Another Day tá falando, eles querem libertar algo que Deus trancou. Perdão, pessoal, meu microfone estava fechado que eu ia comentar. Né? Então, o que eles acharam ali, melhor não mexer, não abrir as portas, deixa fechadinho, né? Mas no final é isso que eles querem. Eles queriam achar isso e abrir os portões para o final dos tempos, o fim dos tempos, né? Mas eu não gostaria que mexesse, não. Por mim, deixava lá bem fechadinho, cadeado, não tem problema, né? Essa descoberta já tá bom, para por aí, tá tudo certo. Para o juízo. Eu também tô achando isso. Eu também estou achando isso. Eu estou achando que 2025 já está se transformando num ano muito estranho. Porque eu acho que esses caras estão brincando com fogo. Quem brinca com fogo faz pipi na cama. Eu tô achando essa parada aí já meio estranha, tá? E aí, meus amigos? Olha o nível de a brincadeira gente- dos caras, né? Não dá, a gente não. tem mais uma informação aqui, que é o seguinte. Algumas pessoas, alguns pesquisadores estão dizendo que essa descoberta confirma uma das mais importantes teorias de Nikola Tesla, ok? Agora, se você quer ouvir essa parte do Nikola Tesla, a gente precisa dar um gás no like, tá? Então vamos fazer o seguinte, a gente já tá com 11.300 pessoas assistindo ao vivo. O que eu vou pedir pra você? A gente precisa chegar a 9.000 likes, que é tranquilo, tá? É menos de 3.000 likes, dá 2.700 likes. Vamos parar tudo, dá o like agora pra eu poder te dar essa palhinha, beleza? E hoje, se a gente conseguir superar os likes, eu vou te dar 2 palhinhas, você acredita? Eu tenho tanto conteúdo hoje que eu separei pra você, que se a gente conseguir duas metas de like, eu vou dar 2 palhinhas, tá? Então, enquanto você vai dando like, lembrando que o like é um dedinho assim embaixo do vídeo, não é o coraçãozinho, o like é um dedinho com joinha, dá uma saidinha, sai do chat ali, fecha o chat e dá o like e volta pro chat. Ou seja, fecha o bate-papo, dá o like e volta pro bate-papo, tá? Precisamos acelerar esse like. Tem muito conteúdo pra gente dar hoje, tá? Vai dando like enquanto eu vou dar uma olhadinha na galera que tá dando apoio ao canal aqui pra agradecer o pessoal, tá bom? Acelera no like aí. 9.000 likes, facinho. 2, 3.000 likes a menos do que tem de gente assistindo. Então, mamão com açúcar aí pra vocês, tá? Nossa primeira meta de like mais light. Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Valdeci Bispo, professor, que mundo louco é esse? Valdeci, eu nem comecei a falar do mundo louco. Já já a gente vai entrar nesse mundo louco aí. Se eu não me engano, Valdeci Bispo é nosso aluno da ARCA. Valdeci, segura aí, porque hoje na Arca, meus amigos, eu vou dar a aula mais completa que eu já dei. Não vou dizer que vai ser a melhor aula, mas vai ser a aula com mais conteúdo, porque é conteúdo pra caramba, tá? Valdeci Bicho, muito obrigado pelo apoio ao canal. Eduardo Caligares, porém, não se sabe se as estruturas estão vazias. Exatamente. Será que tem alguma coisa lá? Será que tem algum ser lá? Andréa Camargo, isso sem contar o esqueleto do T-Rex que cheirava a putrefação e tinha células de tecidos moles dentro dele. Exatamente, quem fala sobre isso é o professor Marcos Eberlin, né? Marcos Eberlin, meu amigo, né? E esse ano eu vou participar de um evento dele aí no meio do ano. Depois eu divulgo pra vocês, tá? Einsamer Wolf. Daniel, estão querendo soltar o Samiasa, os 200 vigilantes? Eu acho que é isso. Aí, parabéns, hein? Einsamer, eu tô lendo como se fosse alemão, né? Einsamer Wolf. Einsamer Wolf, parabéns, meu irmão, você matou a charada. O Alifer Abreu, Daniel, identifica o filme Alien vs Predador. Indico, acho que é indico, né? Muito obrigado, Alien vs Predador. Tem a ver com essa parada aí. Tem a ver com essa parada aí. Vou até anotar aqui, filme Alien vs Predador, tá? Tem um filme também de alienígenas que é com o Harrison Ford, tá? Deixa eu ver. Cara, isso dá margem pra muita coisa. Faz a gente questionar toda a história que foi ensinada sobre a humanidade, faz questionar todas as questões de ordens naturais e espirituais e realmente pode estar caminhando para descobertas onde vai mudar o curso da história humana e também a maneira que o ser humano tem a percepção de fé. Isso tudo pode afastar muita gente da Bíblia, mas como pode atrair muita gente para a Bíblia, porque é o fim dos tempos. 2025 é um ano esquisito, já começou muito esquisito, mas vai ter muita esquisitice ainda, tá só começando. Aqui, filme alienígena, Harrison Ford. Qual que é o nome do filme? Cowboys e Aliens. Pô, esse filme é muito legal, cara. Cowboys e Aliens, tá? Dá uma assistida também, porque esse filme é muito maneiro e tem a ver com o que a gente tá falando. Quer ver outro filme que tem tudo a ver com o que a gente tá falando também? Como é que é o nome do filme, rapaz?
Filme Alienígena Smart Portal JC. Pô, esqueci o nome do filme aí, meu irmão. Peraí. Vou achar aqui agora. John... Como é que é o nome do filme? John o quê? John Carter. John Carter, é isso? John Carter. John Carter, Entre Dois Mundos. Pô, filme interessante pra caramba. Vai falar sobre esses assuntos, tá? Vamos voltar Gosto bastante desse filme, vai sair o 2 agora. Fábio Dimi. Bom dia, Daniel. A segunda fase do projeto Bluebeam seriam achados arqueológicos que teriam como objetivo desacreditar os pilares do cristianismo? Com certeza, esse grande engano da história da humanidade está chegando. Vinícius Ferreira, Daniel, agradeço a fonte Wide Awake Media que o senhor compartilhou antes, seguir esse conteúdo é ótimo. Obrigado por dividir suas fontes. Valeu, Vinícius. Cristiano Araújo, chegar os livros do Malakai Martin é sinistro. Para quem quiser economizar sem perder tempo distraído com tanto livro bom, tem combos com 4 livros. Muito obrigado, Cristiano. Inclusive, né, na livraria Daniel Lopes, então a gente tem muitos livros relacionados a esses assuntos. O livro que a gente está indicando hoje, que é O Último Papa, né? Já aproveitando aí a dica aí que acabou de ser dada. O livro O Último Papa do Malakai Martin, né? A conspiração diabólica para destruir o Vaticano, tá com 25% de desconto, saindo de R$160 por 119. Visita lá e adquire os meus livros também. Professor Josué Vieira, me lembro do show do The Weeknd, que simbolizava trazer o mal do lado de lá. Forbidden Gates, do Thomas Horner, fala sobre isso. Lá na Arca hoje a gente vai falar sobre Forbidden Gates, tá? Será que essa construção pode ser diante da criação do homem? Eu não acho que é diante da criação do homem, eu acho que é diante do dilúvio, tá? Depois na Arca a gente vai me explicar mais profundamente quem criou essas estruturas todas e com qual propósito. O Alifer, no filme, os humanos acham uma pirâmide no fundo da Terra e quando entram, soltam aliens. É exatamente isso, é exatamente isso. Boa tarde, Daniel. Isso lembra muito o filme do Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida. Estão mexendo com o que tá quieto, consequências vêm. Exatamente. Tem a ver, inclusive, com o filme Indiana Jones e o Templo da Perdição, porque o que está para ser instaurado é a Era de Kali, o Kali Yuga, tá? E tem a ver com a deusa indiana Kali. Deixa eu ver aqui se tiveram mais apoios. Eliseu, Nikola Tesla acreditava que as pirâmides poderiam aproveitar a frequência natural da Terra, inspirou experimentos em transmissão de energia sem fim. Exatamente. Então as pirâmides são mega obeliscos. Tá parecendo, tá? Na verdade, existe uma conexão entre a pirâmide e o obelisco, tá? A gente vai ter que entender de mitologia egípcia para entender isso. Miller Vieira, Daniel, ali na sua estante a coleção da Terra-média, gosta de Tolkien também. Meu amigo, na minha estante tem ali a história da Terra-média e lá em cima, você não tá vendo, tem uma seção com todos os livros do C.S. Lewis e tudo que você pode imaginar sobre Tolkien e Terra-média, tá? Eu sou um grande fã e apaixonado pela obra do Tolkien e do C.S. Lewis, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Eu achei que quando eu olhasse de volta a gente já estaria com 9 mil likes. Estamos com apenas 8.615 likes. Então tá faltando aí uns 380 likes mais ou menos. Acelera no like pra gente chegar aos 9 mil, pra eu poder explicar pra você por que comprovaram a teoria do Nikola Tesla, tá bom? Então, a teoria do Nikola Tesla sobre as pirâmides foi confirmada agora. A teoria do Nikola Tesla sobre as pirâmides está se tornando mais óbvia com essa descoberta, tá? Por quê? O que ele acreditava que as pirâmides eram, tá? 8.966 likes, faltam só 34. Vamos lá então. Vou tomar mais um golinho de água. Opa, batemos 9 mil. Glória a Deus. Obrigado, pessoal, pelos likes. Agora a gente vai entrar na primeira palhinha. Vamos ver, eu acho que hoje haverá 2 palhinhas. Então vamos lá, galera. Essas novas descobertas confirmam a teoria de Nikola Tesla sobre as pirâmides? Qual era a teoria de Nikola Tesla sobre as pirâmides? Presta atenção no que eu vou te falar agora. Ele acreditava que as pirâmides eram usinas de energia. Nenhuma tumba foi encontrada, apenas indícios de uma civilização avançada. A teoria de Tesla para as grandes pirâmides do Egito sugere que essas estruturas antigas não eram apenas tumbas, tá? Obrigado, Álvaro Henrique, aí, falando por assistir a nova série Halo. Então a teoria de Tesla sobre as grandes pirâmides sugere que não era só tumbas, mas usinas de energia simplesmente sofisticadas que aproveitavam a energia natural da Terra, uma ideia inspirada pelo trabalho de Nikola Tesla sobre emissão ou transmissão de energia sem fio, tá? Muito obrigado aí, Wallace Luiz. Você chegou a assistir o filme Frankenstein Entre Anjos e Demônios? É um filme interessante. Não assisti não. Obrigado, deixa eu até anotar aqui. Frankenstein Entre Anjos e Demônios. Beleza. Não assisti não. Interessante, hein? Valeu pela dica. Voltando. Os proponentes, como alguns teóricos modernos, argumentam que o alinhamento preciso das pirâmides com as direções cardeais, as suas proporções geométricas perfeitas e o uso de material como calcário e granito, que tem propriedades piezoelétricas, indicam que elas poderiam ter capturado e convertido a energia vibracional da Terra ou do cosmos em energia utilizável. Especula-se que as câmaras internas, como a Câmara do Rei, agiram como cavidades de ressonância, ampliando a energia, enquanto o próprio formato da pirâmide poderia ter focado essa energia, semelhante à torre Wardenclyffe, do Nikola Tesla, tá? Ou seja, Nikola Tesla tem uma teoria de que as pirâmides são grandes usinas de energia. Perfeito? Então, meus amigos, prestem muita atenção. A ideia do Tesla abre margem para uma segunda ideia, ou talvez a ideia do Tesla comprove um projeto que estava sendo preparado para o ano 2000, tá? Você sabia que no ano 2000 estava sendo preparado um projeto para restaurar a forma original das pirâmides do Egito? Você sabia que as pirâmides, elas tinham uma coisa que foi retirada depois, tá? O que foi retirado das pirâmides? A ponta, ok? As pirâmides, elas tinham o que se chama de capstone, né? Essas capstones das pirâmides, elas eram originalmente diferentes, tá?
Então, quando você estuda um pouquinho sobre a forma original das pirâmides, você vai perceber que ela tinha um negócio na ponta que muda toda essa história, o que talvez confirma a teoria do Nikola Tesla, tá? As pedras, as capstones, ou pedras angulares das pirâmides antigas, chamadas de pyramidions, eram às vezes cobertas de ouro ou de cobre. Essas pyramidions eram esculpidas com imagens religiosas e títulos reais. A maioria das pyramidions foram perdidas, ou foi perdida, né? A maioria foi perdida, mas alguns exemplos podem ser encontrados em museus. Do que eram feitos essas pyramidions? Calcário, arenito, basalto e granito. Como é que elas eram? Elas teriam parecido joias pontudas na ponta das pirâmides e teriam contrastado bem com o revestimento de calcário branco das pirâmides, ou seja, as pirâmides eram todas brancas, com uma pontinha dourada em cima, de ouro, tá? E algumas pontas ainda podem ser vistas ao pés das pirâmides. O que elas representavam, né? Elas representavam ali pessoas falecidas adorando Osíris e passando por mumificação. O que significa isso? As pirâmides, elas tinham uma pontinha de ouro em cima. Então, as pirâmides, na verdade, do jeito que elas são hoje, elas não são pirâmides, elas são trapezoides. E o que significa um trapezoide? O trapezoide é uma pirâmide sem a ponta, tá? Trapezoide é uma pirâmide sem a ponta. Então, as pirâmides hoje, sem o piramidion, ou as pirâmides de hoje, sem a sua pontinha, ela não é uma pirâmide, ela é um trapezoide, tá? E, eu não sei se você sabia disso, você sabia que no ano 2000 estava sendo programado recolocar a ponta de ouro nas pirâmides? Você sabia disso? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem de como as pirâmides realmente eram aqui, para você poder ter essa visualização, tá? E isso vai meio que comprovar a teoria do Nikola Tesla que a pirâmide era um gerador de energia, mas eu digo para vocês, era muito mais do que isso, tá? O Tesla, ele entendeu o que estava em jogo, mas tinha mais coisa. Não era só isso, não. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ai, mamãe. Peraí que eu não estava programado eu fazer isso aqui. Deixa eu salvar a imagem. Eu vou jogar aqui pro iPad para você poder ver, tá? Pirâmide. Salvei. Imagem salva. Vou jogar pro meu iPad agora. Vou compartilhar aqui para mostrar para vocês. Fazer um airdropzinho básico, né? Cadê? Pô, não tá achando o airdrop? O airdrop não tá ligado? O airdrop tá ligado, pô. Cadê? Pô, brincadeira, hein? Enquanto isso, comenta aí, galera, se você acredita nessa teoria, o que você acha. Vamos de novo. Tentar de novo. Abrir com. Não, abrir com não. Compartilhar. AirDrop. iPad. Achei aqui o iPad. Já peguei a imagem. Agora você vai ver como as pirâmides eram originalmente. Lisinhas, todas cobertas de branco, com a ponta dourada, tá? Esse aqui é o formato original das pirâmides. Beleza? E aí, meus amigos, essa ponta dourada de ouro, aqui em cima que está faltando, comprova essa tese de que as pirâmides podem ser realmente uma usina de energia. Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta básica para você. Qual é o melhor material condutor de energia? Tá? Qual é o melhor material condutor de energia? A gente sabe que os melhores materiais são o ouro e a prata. Qual é o metal com a maior condutividade elétrica? Os metais. O ouro e a prata. São usados em equipamentos de alta precisão, resistente à corrosão, maior condutividade térmica, maior refletância de luz, tá? Ouro, cobre e prata, tá? A conectividade elétrica depende aí da facilidade com que esses elétrons se movem nele. Então, o ouro, ele é um excelente condutor elétrico. Como é que os egípcios já sabiam disso? Eles já sabiam disso. Então, realmente, as pirâmides, segundo essa ideia, têm toda uma aparência de serem usinas de energia, tá? Christian Nunes, Tesla pegou tudo pronto do reino de Tartário, os templos da Índia, propriedades igualmente interessantes. Em vez de falar do reino de Tartário, eu prefiro falar, sabe o quê? Do mundo pré-diluviano, ou do mundo pré-queda de Atlântida, ou para quem gosta de Tolkien, o mundo antes da queda de Númenor, né? Já que a galera gosta de Tolkien, né? Vamos falar as coisas do jeito certo, né? Professor Daniel, próxima terceira hora do relógio da capa revista The Economist, há um olho que lembra as referências do olho egípcio, disse o Elias. Obrigado, Elias, valeu mesmo. Christian, eu já citei aqui, a galera continua dando apoio ao canal, muito obrigado. Elcio Ilan, nosso amigo Daniel, interessante, essas pontas douradas da pirâmide, o domo da Rocha de Jerusalém também tem essa cúpula de ouro, porque eles sabem que aquilo ali era transportador de energia, tá? Agora, meus amigos, prestem muita atenção. Tesla mostrou só um pedaço do negócio. Por quê? A ideia não é só que as pirâmides, muito provavelmente, eram portais energéticos, tá? A pirâmide, ela usava energia também para outras coisas. Com o projeto de recolocar a ponta de ouro na pirâmide, significa que eles estavam querendo fazer, sabe o quê? Ligar a máquina novamente. Juliano Martins, Daniel, não sei se já comentou, cheguei agora, mas que loucura esse caos na aviação mundial. Realmente, tá um caos mesmo. Então, meus amigos, em 2000, tá? Marcos está falando do filme Quinto Elemento, sensacional, tem tudo a ver, né? O Quinto Elemento conecta muito bem a ideia de alienígenas com o Egito, tá? É um filme com a Mila Djokovic, né? E um filme com o Bruce Willis, né? Que faz o papel do Corbin Dallas, né? Então, o fato deles quererem recolocar a ponta de ouro nas pirâmides significa que eles estão querendo religar essa máquina. E religando essa máquina, eles seriam capazes de quê? Segundo Tesla, eles seriam capazes de trazer energia gratuita para toda a humanidade. Mas eu acho que não é só isso, ok? Tem várias perguntas aqui.
eles poderiam usar essa energia monumental para quê? Aí que é o negócio. Agora, deixa eu te fazer, essas perguntas eu vou responder na arca, mas deixa eu te falar um negócio agora. Segundo isso tudo que a gente está vendo, haveria então máquinas altamente tecnológicas do mundo antigo, do mundo antes do dilúvio? Quer dizer que antes do dilúvio havia máquinas de altíssima tecnologia que desafiam até o conhecimento de hoje? Se você pega o templo de Baalbek no Líbano, existem pedras lá no templo de Baalbek, na base do templo de Baalbek, que até hoje são impossíveis de serem transportadas com as tecnologias de engenharia que nós temos hoje. Você sabia disso? Que lá no Líbano existe um templo de Baalbek, e esse templo de Baalbek, ele tem pedras que nem hoje a gente consegue transportar. E para construir esse templo, eles tiveram que transportar essas pedras morro acima. A gente não consegue transportar essas pedras hoje, imagina morro acima. Como é que esses caras conseguiram transportar essas pedras naquela época? São perguntas ainda sem resposta. Mas eu creio que nós temos, que eu tenho, ou eu descobri essa resposta. Como é que eles faziam isso? Quem fez? Por que fez? Para que fez? Nalim está falando que a prata e o cobre oxidam, mas o ouro não oxida e mantém a mesma condutividade ao longo do tempo, ideal para contatos elétricos e circuitos expostos. Valeu, Nalim. Ok? Então, meus amigos, isso aqui abre margem para um conhecimento, um estudo maravilhoso, interessantíssimo. Você não tem ideia do que a gente vai falar hoje, tá? Existem outros exemplos de tecnologias do mundo antigo que desafiam ainda o nosso conhecimento hoje? Existe. Até o filme novo do Indiana Jones vai tratar disso. Por quê? O filme novo do Indiana Jones, O Chamado do Destino, ele vai falar sobre o relógio de Anticítera, ou a máquina de Anticítera. Anticítera, meus amigos, é um computador do mundo antigo. É um computador hipercomplexo de 1000 anos antes de Cristo, ok? A máquina de Anticítera, ou o computador de Anticítera, tá no filme novo do Indiana Jones. Roseli, lembrando que não são só as pirâmides do Egito que existem, mas pirâmides que estão no continente americano têm a ver com esse sistema. É lógico que tem a ver com esse sistema, tá? Todas elas. Na Ásia, na Europa, na África, na América do Norte, na América do Sul, na América Central, dentro da Amazônia. Tem tudo a ver com isso, ok? Meus amigos, vocês já ouviram falar no incidente de Tunguska? Já ouviram falar nisso? Eu falei para vocês que hoje ia ser um festival de informação, que eu quero presentear vocês. O evento de Tunguska foi a queda de um objeto celeste que aconteceu numa região da Sibéria, no dia 30 de junho de 1908. Provocou uma explosão de 30 megatons. Isso é provavelmente 1000 vezes aquele equipamento que foi lançado lá no Japão no ano de 1945. Tá? A explosão derrubou cerca de 80 milhões de árvores numa área de 2.150 quilômetros quadrados e provocou um tremor de terra com 5 graus na escala. Você já ouviu isso? Tá? Karina Reis está lembrando que tem pirâmides dentro do mar. Tem sim. Pirâmides no Caribe. E a própria Discovery Channel já falou sobre isso, tá? Pirâmides no fundo do mar da costa cubana, tá? Finalmente sou um arqueiro, senhor. Deus te abençoe, disse o Buzator, valeu, seja bem-vindo à Arca. Meus amigos, você tem noção de que a gente vai falar na Arca? Tô colocando pra vocês aí as fotos e o link das pirâmides no fundo do mar, no litoral caribenho, tá bom? Tem pirâmides e cidades no fundo do mar que a gente tem ideia de que seria aquilo que é chamada a antiga Atlântida, né? Porque a Atlântida, obviamente, fica onde é hoje o Oceano Atlântico, tá bom? Computador de Anticítera, a Jéssica tá perguntando o que é. É um computador que havia na Grécia, sei lá, 3.000 anos atrás, que eles usavam para fazer cálculos altamente complexos, tá? O computador de Anticítera existe. Agora, o incidente de Tunguska, lá na Sibéria, em 1908, que gerou essa destruição de 2 quilômetros quadrados, é porque o cometa que estava caindo, ele não bateu na Terra. Ele foi estourado antes dele bater na Terra. Se ele tivesse batido na Terra, provavelmente teria acabado com a vida na Terra. E dizem que foi um equipamento do mundo antigo que impediu que esse cometa batesse na Terra, tá? Então, o incidente de Tunguska, ele revela que existem sim questões do mundo antigo que são inexplicáveis, tá? O Ludiero Antunes matou a charada aqui. Ele perguntou essa. Tem muita coisa, né, galera? Muita coisa inexplicada, muita coisa aí do mundo antigo. Se for do mundo pré-dilúvio, antes do dilúvio, né? Pode ter sido o grande reset que Deus fez na humanidade a partir do dilúvio. Porque, cara, lembra lá a Torre de Babel? Os caras estavam com poder e tecnologia que escravizando a humanidade, né? Então vem o dilúvio e zera o game, o ser humano tem uma nova chance, né? Mas não adianta, né? O mal ainda vem, assola o ser humano e ele acaba indo para o mesmo caminho, que é o caminho final, que é o fim do mundo, e é o que nós esperamos, a volta de Cristo, né? Então é inevitável, mas é interessante saber coisas da história que foram ocultas, né? Ocultas aos nossos olhos e agora estão sendo reveladas. Isso é interessantíssimo, cara. Comenta aí, você acredita? O que você acha? Qual a sua opinião? Comenta aqui embaixo, quero saber. Essa construção, então, das pirâmides é um cerne do mundo antigo? Exatamente, é um cerne do mundo antigo. Para que serve o cerne, de verdade? Nós vamos falar sobre isso na Arca. Sérgio Bopp, o caos aéreo em função do aeroporto lá em Londres não está em operação. Houve uma detonação numa subestação que supra energia, os voos estão sendo desviados para outra cidade. Obrigado pela informação. Meus amigos, agora, eu quero dizer para vocês a parte mais séria da nossa conversa de hoje. Existe uma direta conexão entre as descobertas das pirâmides, dessa cidade de Amenti, na Cidade dos Mortos, e existe uma direta conexão dessa descoberta com o ano de 2025.
existe uma conexão direta dessa descoberta com o ano de 2025, com o verdadeiro projeto do Elon Musk, com o maior bruxo de todos os tempos, o Aleister Crowley, com o projeto de Musk de ir para Marte e com livros antigos que revelavam o que iria acontecer no ano de 2025. Você tem noção de quanta coisa eu vou te ensinar na Arca hoje? Eu vou falar para vocês a conexão da descoberta das pirâmides com, o ano de 2025. 2, com o Elon Musk. 3, com o projeto Marte do Elon Musk. 4, com o Aleister Crowley. 5, com vários livros antigos, muito antigos, que falavam sobre o ano de 2025 e sobre o que iria acontecer no ano de 2025, tá? Você vai entender o que realmente as pirâmides fazem e a conexão das pirâmides com o ano de 2025 e com o final dos tempos. Vai ser uma quantidade tão grande de conteúdo que eu digo pra vocês, vai ser a aula com mais conteúdo que eu já dei na minha vida na Arca. Até agora Meus já amigos, foi isso muito que a gente tá conteúdo, vendo velho. Dessa Tem que levar uma descoberta semana da pra estrutura assimilar tudo subterrânea das isso. pirâmides tem tudo a ver com o que Elon Musk tá fazendo, com o projeto dele de ir pra Marte, com o projeto dele de dominar o mundo, com o que o Aleister Crowley, o maior bruxo da história, fez, com livros antigos que diziam o que ia acontecer no ano de 2025. Profecias do mundo antigo. Meus amigos, hoje a aula da Arca é completamente imperdível. Eu prometo pra vocês que se você assistir a minha aula da Arca de hoje, com todas as explicações sobre o que realmente está por trás, e ao contrário do que Tesla disse, não era só para produzir energia, era para usar energia para outra coisa, tá? O Lucivaldo falou, vou usar meu cartão agora para assinar a Arca. Meus amigos, você precisa, é uma questão vital, tá? Você vir para a Arca hoje é uma questão de sobrevivência, uma questão de entender o que está acontecendo no mundo, tá? Então, meus amigos, aproveite, porque hoje eu estou te dando 24% de desconto na Arca. Para você hoje assinar a Arca à vista, se você pagar a anuidade à vista, eu vou te dar 24% de desconto. E esses 24% de desconto equivale a R$ 198,50. Eu estou dando para você praticamente R$200 de... Fazer um comentário, o que você está achando das aulas da Arca, tá? Muito obrigado, Larissa, falou, oremos pelo professor, muito boas as aulas, a Arca é um posto de conhecimento. É isso aí, pessoal. A Arca com certeza vale a pena, né? Conteúdo. Porque aqui, cara, já foi muito conteúdo. Já, né, abre a nossa mente para o que pode estar por vir aí, né? Eu quero saber de você. O que você acha? Você acha que pode ser ali realmente a cidade do submundo, cidade dos mortos, o Hades, o inferno? Será que eles vão restaurar as pirâmides e reabrir esses portais? É isso que está beirando aí o final do mundo? Se vai ser ali os demônios vão sair como forma de alienígenas para justificar o arrebatamento? O que você acha? O que você tem de conhecimento até aqui? Ou você acha tudo isso aqui uma grande loucura, uma grande viagem? Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Então comenta aqui, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal do Daniel Lopes também, né, que você vai sempre ter um conteúdo de alta qualidade, tá? Mas é muito importante que você comente, eu quero saber sua opinião sobre tudo isso, perfeito? E até mais, até o próximo vídeo. Próximo vídeo nós vamos trazer mais temas como esse aqui, se vocês estiverem gostando, e o que demonstra se vocês estão gostando ou não é o like e o comentário. Valeu, galera, até o próximo vídeo. E fiquem com ruminando essa informação durante o final de semana, né? Vamos que vamos.